tá bom? Então vamos lá. Ok. Então, vamos começar a nossa aula hoje. Ok, pessoal. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre ecologia em saúde, tá? Esse termo é um termo até relativamente antigo, né? Ele é da década de 80 e ele fala um pouquinho sobre os ambientes onde o indivíduo está inserido e o risco que esses ambientes podem gerar para a saúde desse indivíduo, né? Então, ecologia em saúde seria fazer o levantamento de todos os possíveis riscos, né, inseridos no ambiente onde o indivíduo está e que possa gerar algum tipo de impacto à saúde desse indivíduo, né? Impacto negativo à saúde desse indivíduo. E quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, e esse é o tema principal da nossa disciplina, a gente tem que lembrar que o ambiente onde esse indivíduo está inserido, quer dizer, a ecologia, né, que insere esse indivíduo, né, ou esse indivíduo é inserido em vários ambientes, também é um demandador bastante importante para o Sistema Único de Saúde no Brasil, né, o SUS. Então a gente vai perceber que ambientes como o ambiente de trabalho, o próprio ambiente doméstico, são ambientes geradores de impacto na saúde desse indivíduo, seja positivo ou negativo, né? E normalmente quando esse impacto é negativo e promove então algum tipo de agravo ou enfermidade nesse indivíduo, esse monitoramento e o tratamento ele acontece em longo prazo. Isso quer dizer que esse indivíduo vai ser recebido e acolhido pelo Sistema Único de Saúde em vários momentos por muito tempo. E isso é mais um, né, fator que aumenta, né, a demanda para esse sistema e é um causador, sim, importante para a sobrecarga do sistema, tá certo? Então a gente já falou isso aqui em vários momentos, é importante a gente sempre lembrar que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, é um sistema muito importante, extremamente complexo, e bastante, vamos dizer assim, e reconhecido como um bom sistema. Porém, ele sofre, né, muitas demandas e ele sozinho não dá conta disso. Até porque grande parte desses problemas não são restritos à área de atuação do Ministério da Saúde, né? Então, por exemplo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre duas áreas demandadoras do Sistema Único de Saúde que não fazem parte do Ministério da Saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ministério do Trabalho ou, né, das relações de trabalho e a gente vai falar também sobre a violência. Então é importante a gente lembrar que o SUS, apesar de ser um sistema maravilhoso, fantástico, né, extremamente bem planejado e bem organizado, com princípios extremamente interessantes e formadores, né, de um sistema extremamente identificado com a realidade brasileira e que tem uma potencialidade muito grande, se a gente não conseguir resolver problemas extra-SUS, a gente acaba, de alguma forma, não conseguindo perceber toda a potencialidade desse sistema, né? Então a gente tem que perceber, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de assuntos voltados ao Ministério da Saúde, né? A gente está falando de vida, e esse indivíduo está inserido em vários ambientes. Então, se a gente não conseguir perceber que a desigualdade social no nosso país gera impacto no Sistema Único de Saúde, se a gente não conseguir entender que as relações de trabalho não adequadas ou pouco, vamos dizer assim, saudáveis, geram também impacto a esse próprio sistema de saúde, a gente vai perceber que o sistema de saúde é lindo, maravilhoso, mas ele não consegue atender todas as demandas do nosso país. E ele nunca vai conseguir atender. Se a gente não conseguir perceber que a nossa sociedade, de alguma forma, ela se encontra doente, no seguinte sentido, enquanto sociedade, né? Da desigualdade social, da grande quantidade de violência no nosso país, se a gente não perceber que, ao resolver esses problemas, a gente consegue fazer com que o SUS tenha, né,
esse impacto positivo, que ele possa realmente ser efetivo, a gente não vai conseguir de forma alguma resolver o problema da saúde no nosso país. Então, o problema da saúde no Brasil, na verdade, ela é uma consequência de outros fatores, né? Ela, por si só, tem, claro, os seus problemas, mas ela também é demandada por outras situações e por outras realidades. Se a gente não conseguir entender isso, a gente vai estar sempre falando que o SUS é uma porcaria, que o SUS não dá certo, que o SUS é ineficiente, mas, na verdade, a demanda e a sobrecarga sobre esse sistema é desumana. E por mais que a gente contrate médicos, por mais que a gente invista, por mais que a gente aumente o orçamento desse sistema, ele nunca será efetivo, porque, na verdade, ele vai ter sempre uma demanda superior à sua ação, superior à sua efetividade. Tá certo? Então é importante a gente resolver problemas como a educação no nosso país. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem menos doentes, que as pessoas sejam mais proativas em relação à sua saúde, e a gente vai demandar menos ao sistema de saúde. Se a gente não resolver o problema da desigualdade social do nosso país, a gente vai, então, de alguma forma, sobrecarregar o sistema, porque a gente vai acabar passando e permeando por outras áreas da sociedade uma desigualdade e um processo onde grande parte da nossa população vive em condições desumanas, e isso vai refletir, obviamente, no Sistema Único de Saúde do Brasil. Isso reflete, né, no nosso sistema de saúde. E a mesma coisa acontece, né, em relação à violência, né? Quanto maior a desigualdade, quanto menor a educação, maior é a violência no nosso país. Isso é uma relação direta. E indiretamente isso vai afetar, ou até a gente pode dizer diretamente, isso vai afetar o sistema único de saúde. Então não adianta a gente tentar resolver o problema da saúde do Brasil aumentando verba ou contratando mais profissionais de saúde. Isso pode ser também uma resposta, mas não pode ser a única, porque a gente já percebeu que isso não dá certo. Se a gente não resolver os problemas estruturais da nossa sociedade, se a gente não conseguir uma sociedade mais igualitária, o nosso sistema de saúde ele vai ser apenas um reflexo dessa sociedade doente, dessa sociedade que é desigual e não é saudável, né? Então, essas relações que acontecem entre os indivíduos, quando você vive numa sociedade desigual e numa sociedade doente, elas também refletem esse processo e acabam sendo também não saudáveis. E essas relações vão impactar lá no Sistema Único de Saúde, vão impactar no sistema de saúde desse país, né? Quanto pior essas relações forem, pior será, ou maior será o impacto no sistema de saúde. É isso que a gente, de alguma forma, está tentando passar desde o primeiro dia da nossa disciplina. Dizer que grande parte do problema do SUS não está em assuntos, vamos dizer assim, relacionados unicamente à saúde, mas estão em assuntos relacionados à nossa sociedade. Se a gente não curar essa sociedade através da educação, da diminuição da desigualdade, da diminuição da violência e outros tantos fatores, a gente não vai conseguir resolver o problema da saúde. O problema da saúde no nosso país, o problema do Sistema Único de Saúde do nosso país, é nada mais, nada menos do que uma consequência de uma sociedade desigual, de uma sociedade não saudável. Tá certo? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em outros países, e o contrário também é possível de ser observado. Países desenvolvidos, países mais iguais, onde existe pouca diferença, né, ou não existe uma desigualdade tão grande, a gente percebe que os sistemas de saúde são mais efetivos. Eles conseguem, né, dar conta de todas as demandas dessa sociedade, porque essa sociedade vai demandar menos a assistência do governo, né? Ela consegue, de alguma forma, se proteger e se desenvolver além do governo, né? Agora, sociedades desiguais vão precisar muito do governo, não só pela questão da saúde, mas em todos os âmbitos de atuação. E aí a sobrecarga num país com 210 milhões de habitantes é muito grande. Então, eu não vejo outra saída para a melhoria da saúde do nosso país se a gente não pensar, né, numa sociedade mais saudável, numa sociedade mais igual, numa sociedade onde as diferenças não são tão grandes e tão gritantes
né, uma sociedade mais voltada e saudável, né, mais voltada para o ser humano e mais saudável. Uma sociedade mais saudável, com relações mais próximas e mais, vamos dizer assim, iguais, isso impacta em todas as áreas, e a saúde é uma delas, tá certo? Então essa é a visão do professor, é a visão de alguns autores da área de saúde, e, como eu falei, perpassa, né, os assuntos da área de saúde. Então a gente está falando de economia, a gente está falando de justiça, a gente está falando de leis, a gente está falando de uma série de outras áreas que não só a saúde, mas que todas, ao final, vão impactar ou vão demandar o serviço único de saúde ou o serviço de saúde de um país, né, seja ele público ou privado. Porém, o sistema público é mais buscado e, portanto, é mais impactado, vamos dizer assim, né? Então, é por aí que a coisa funciona. Exato. Mas aí é que tá, né? A gente sempre pensa isso também, né? É a população saber votar, mas em quem votar, né? As possibilidades de voto também não são aquelas mais adequadas, né? Então é cada um de nós, vamos lá, vamos colocar a cara, vamos, pessoas que se consideram de bom caráter, pessoas que possam fazer alguma coisa para o Brasil, vamos lá, vamos se candidatar, porque às vezes você não tem nem como escolher dentre as possibilidades em quem votar, né? Mas também não esperar só do sistema público de saúde. Mas num país como o Brasil, onde essa desigualdade é tão grande, a gente acaba ficando muito dependente do governo, né? Então tudo que se faz a gente precisa e depende do governo. E isso também é muito ruim, porque isso acaba de alguma forma fazendo com que essa sociedade fique cada vez mais desigual, fique cada vez menos assistida, né? Então é complicado, mas passa por isso também. Concordo plenamente. Saber votar, votar de forma consciente, né? Votar para um país melhor. E cada um tem uma ideologia, cada um tem uma forma de pensar, mas se cada um pensar no voto para um Brasil melhor, para um país melhor, eu tenho certeza que a gente vai melhorando aos poucos, mas vai melhorando, né? E ter atitudes também positivas em relação a tudo isso. Mas, em relação à saúde do nosso país, a gente também depende muito dessa igualdade da sociedade, né? Dessa sociedade mais plena, mais saudável, vamos dizer assim, né? Então, se a gente for ver, quer dizer, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre ecologia. Então, a gente vai começar a perceber que quem são os grandes demandadores do Serviço Único de Saúde do Brasil. São pessoas que, de alguma forma, estão inseridas no ambiente de trabalho. Exatamente, também concordo. Acho que a educação é o principal motor para essa subida, né, para esse desenvolvimento. A educação é fundamental. Se a gente não tiver uma educação de base, que vá sendo, né, lapidada até um nível superior, eu acho também que a gente não tem muito futuro, né? Eu acho que a coisa passa por aí, não só por aí, mas também por aí, né? Porque a gente vai perceber o seguinte: nesse processo de ecologia em saúde, os grandes demandadores do serviço público, né, são indivíduos que estão inseridos em ambientes não saudáveis. Então, quando você trabalha num ambiente insalubre, não saudável, onde as suas relações não são saudáveis, é óbvio que em um determinado momento esse indivíduo vai ficar doente. E ele vai procurar quem? Um sistema único de saúde. E essa doença e esses problemas não são problemas agudos que são resolvidos imediatamente e a pessoa fica boa. Não. São problemas perenes, né? Crônicos, que vão demandar uma atenção e um acompanhamento a longo prazo. E isso sobrecarga o sistema também. Então, toda vez que você tem um ambiente onde esse indivíduo está inserido, que não é saudável, que gera impactos negativos para esse indivíduo, o que a gente vai ter é o indivíduo doente, ou uma coletividade doente. E essa coletividade doente vai refletir num processo de atendimento e acompanhamento de longo prazo. Então, essa pessoa vai estar praticamente, se não mensalmente ou de 15 em 15 dias, tendo que acessar o Sistema Único de Saúde para ser atendido, para ser monitorado, né? Outro ambiente também que é extremamente insalubre, que pode gerar também um impacto negativo à saúde do indivíduo, que são problemas de fácil prevenção.
né? São problemas que podem ser resolvidos através da compra de um mobiliário mais adequado, né? De uma diminuição do tempo de trabalho, mas aí a gente fala, então, da necessidade da proteção do indivíduo para o Estado, né? Em relação do Estado proteger esse indivíduo, das leis, né? Que podem fazer isso. Então, infelizmente, a gente está vivendo não é só hoje, mas, na verdade, é um resultado, né, de desleixo, né, e de falta de atenção à população, que promovem esse estado de não saúde. E esse estado de não saúde está inserido no ambiente onde esses indivíduos estão inseridos. O trabalho é um deles. Grande parte do nosso dia, para quem está trabalhando, essa pessoa está inserida no ambiente de trabalho. E a outra parte, no ambiente doméstico, na sua casa. Muitas vezes, para muitos brasileiros, estar em casa não é uma coisa tão acolhedora. Estar em casa é estar num ambiente insalubre. Estar em casa é estar num ambiente violento, é estar num ambiente de não saúde, tá certo? Então, a gente vai falar basicamente sobre as relações interpessoais e os ambientes onde essas relações acontecem, que na maioria das vezes são a própria domicílio, né, desse indivíduo, e a área de trabalho. Então, são grandes demandadores e impactadores da saúde da nossa população. O indivíduo que trabalha num ambiente de trabalho ruim, insalubre, com relações ruins, né, e não saudáveis, geram nesse indivíduo agravos e enfermidades que vão ter que ser tratadas durante muito tempo, né? E que vão ser reativadas sempre que esse indivíduo voltar para esse ambiente. Quando esse indivíduo está dentro de um ambiente doméstico, onde ele sofre violência, onde ele sofre negligência, ou onde ele não se sente bem, é óbvio que esse indivíduo, ou ele foge desse ambiente e cai num ambiente ainda pior que a rua, ou ele vai ficar doente, vai gerar nesse indivíduo agravos e enfermidades que não são fáceis de serem resolvidas e que provavelmente vão ter que ser monitoradas e tratadas durante toda a vida desse indivíduo. Tá? E isso, obviamente, vai impactar no Sistema Único de Saúde. Então, é importante a gente perceber isso, que o problema da saúde não está só na compra da injeção, da máscara, do remédio, né? O problema de saúde no nosso país está relacionado com a forma como a nossa sociedade se comporta, como ela se relaciona, né? E as suas relações e os ambientes onde elas acontecem, essas relações, né? Então é importante a gente perceber que a saúde, ela é muito mais uma consequência de uma série de outros fatores do que um fator único e exclusivo. Não. As doenças não acontecem só por vírus e bactérias, né? Elas também acontecem por vírus e bactérias, mas elas também acontecem por más relações, por convivências não saudáveis, por ambientes, né, insalubres. E a gente tem que levar isso em consideração, tá certo? É a nossa aula de hoje. Vamos ver isso em números, né, em questões epidemiológicas e também tentar, de alguma forma, entender isso no contexto da nossa sociedade, né, da nossa cultura, das nossas tradições, daquilo que a gente, de alguma forma, entende como povo brasileiro. Então, vamos lá. Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, há bastante tempo já define a saúde não como ausência de doença. Então, a gente já passou dessa fase de entender que saúde é apenas a pessoa que não tem uma doença. Não. Saúde é um ambiente de qualidade de vida, né, de bem-estar físico, social, econômico, financeiro. Então, esse indivíduo pode ser chamado de saudável quando ele vive num ambiente saudável, quando as relações que ele estabelece com outros indivíduos é saudável também, e quando as condições socioeconômicas e, enfim, as condições que cercam esse indivíduo também são condições favoráveis ao desenvolvimento de um bem-estar físico, psíquico, né, e culturalmente adequado. Então, se a gente não perceber esse indivíduo com todas esses eixos, né, e essas possibilidades, a gente não vai conseguir entender o porquê da não saúde, né? Então, muitas vezes o indivíduo não está ali de alguma forma, não tem nenhum risco biológico, químico, né, que possa gerar algum agravo a esse indivíduo, mas ele tem um risco social, né, cultural,
e afetivo bastante grande. E isso vai gerar nesse indivíduo um mal-estar social, psíquico, né? Gerando, então, um ambiente não saudável. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de não ter doença, a gente está falando de gerar um ambiente, né, saudável para que esse indivíduo possa ter o seu bem-estar, ter a sua qualidade de vida que a gente fala tanto, né? E que não passa só pelas disciplinas da área de saúde, né? Mas também está relacionado com a economia, ter um trabalho, se sentir respeitado, né? Se sentir valorizado, também passa pela questão do bem-estar físico, social, mental, enfim. Isso é saúde, né? Não é apenas não ter doença. Então lá, como a gente falou, né, na década de 80, através da 8ª Conferência Nacional de Saúde Pública, foi estabelecido então o termo e a área de atuação chamada Ecologia em Saúde, né? Então, aonde esse indivíduo está inserido também faz parte do estudo da área de saúde. Então, falar sobre a saúde no trabalho, falar sobre a saúde nas relações interpessoais, falar de saúde no ambiente doméstico, também faz parte, né, desse contexto maior chamado saúde coletiva, né? Então, não, o foco antes era só no indivíduo, né, no paciente. Hoje o foco é no cidadão, é no ambiente onde esse indivíduo está inserido e no próprio indivíduo, mas também no ambiente onde ele está inserido. Então, se a gente não pensar nessa questão de uma forma mais holística, mais ampla, a gente vai ficar apenas restrito ao indivíduo se ele tem ou não doença. E aí a gente parte do pressuposto que se ele não tem doença, ele está saudável. E não é verdade. Muitas vezes ele não expressou ainda, né, o seu problema, mas as condições onde ele está inserido vão de alguma forma levá-lo a um estado de não saúde, né? Então, quando a gente fala em ecologia em saúde, a gente estuda todos os ambientes onde esse indivíduo está inserido. E aí, como a gente já falou anteriormente, né, grande parte do dia a gente está onde? A gente está na escola, a gente está na faculdade, a gente está no trabalho, né? E a outra parte? A gente está inserida na nossa comunidade. E a outra parte? A gente está dentro de casa, a gente está num ambiente domiciliar, no ambiente doméstico, né? Então, são esses 3 ambientes que, de alguma forma, determinam, né, a saúde ou não, né, a qualidade de vida ou não desse indivíduo. E o estudo desses ambientes, do ambiente do trabalho, do ambiente de aprendizado, né, do ambiente das relações, da comunidade e do ambiente doméstico, é que determinam aquilo que a gente chama de ecologia em saúde. É o estudo e o levantamento e análise do ambiente onde esse indivíduo está inserido, né? Então, muitas vezes, o próprio ambiente acadêmico gera doença no aluno, né? Quantas vezes vocês não ficaram estressados, vocês não quase surtaram, né, por uma disciplina, né, por algum problema que aconteceu de ordem acadêmica? E isso vai impactar, obviamente, na saúde de vocês. Pode ser algo temporário ou algo que gere uma cronicidade. E é bem provável que você vá procurar o sistema de saúde, seja ele público ou privado, não é? Então, a questão de onde você está inserido e os fatores, né, relacionados a esse ambiente são fatores que geram saúde ou geram não saúde, geram doença, né? Então, o estudo dessas relações, né, o estudo desse ambiente é fundamental para a gente trabalhar a qualidade de vida e, portanto, trabalhar a saúde desse indivíduo, não é? Então, estudar esse ambiente, conhecer esse ambiente, melhorar as condições de vida desse ambiente, são também assuntos voltados à área de saúde, por mais que a gente ache que não, né? Então, essa boa relação no ambiente de trabalho, muito mais do que uma relação de trabalho em si, é também uma relação de saúde, né, desse indivíduo. Buscar leis que tornem, né, essa relação mais justa, menos sacrificante, também está relacionado com a saúde, não só com as relações de trabalho, né? Trabalhar com a diminuição da violência na rua, no trânsito, também gera um impacto na área de saúde, né?
diminuir a violência doméstica, o abuso, né, a violência sexual de crianças, adolescentes, idosos, fazer com que esse ambiente, né, de domiciliar para os idosos seja um ambiente mais saudável, isso gera menos impacto no sistema de saúde, seja ele público ou privado, né? Então a gente também tem que perceber que a saúde, como a gente já falou, e já sendo repetitivo, não é um assunto só do Ministério da Saúde, não é um assunto só das disciplinas voltadas à saúde, mas é um assunto da sociedade, da vida, né? Então, ela é muito mais ampla e ela é impactada por essas condições, por essas, vamos dizer assim, por esses ambientes, tá certo? Então, quando lá na Conferência Nacional de Saúde Pública, em 1986, foi estabelecida a necessidade de se colocar, né, ecologia em saúde como um ponto importante, quer dizer, que esse estudo fosse um estudo mais amplo e mais aprofundado, né, das relações interpessoais e das relações que acontecem entre a sociedade e o indivíduo, a gente já, de alguma forma, entendia que a saúde era algo muito mais amplo, né, e que é impactado direto ou indiretamente por fatores que não estão relacionados unicamente ao sistema de saúde ou o Ministério da Saúde, tá certo? Então é um conjunto de ações, né, que geram melhor qualidade de vida e que geram, portanto, a saúde desse indivíduo, a não doença, o estado de não doença. Então, foi isso, né? É a capacidade, então, de ampliar essa visão do profissional de saúde, levando esse profissional de saúde a atuar em vários ambientes, que não só no ambiente de saúde, né, das unidades de saúde, mas na sociedade como um todo. E aí a gente começa a falar, então, da clínica ampliada, né, que a gente chama assim, já falamos isso em outras aulas. O que é a clínica ampliada? É o profissional de saúde sair do seu ambiente, da unidade de saúde, unidade básica de saúde, uma unidade de saúde, e ir até a comunidade, para que ele possa, então, entender as relações que acontecem em um ambiente onde essa comunidade está inserida. Dentro desse contexto, ele consegue, então, trabalhar melhor a saúde, ele consegue perceber quais são os fatores de risco para aquela comunidade e trabalhar esses fatores de risco, quando possível, né? Às vezes não é palpável para esse profissional ou para a área de saúde resolver esse problema, né? Então a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de violência, a gente está falando de trânsito, a gente está falando de relações de trabalho, né? Então são áreas muito amplas e de difícil atuação do profissional. Mas aquilo que compete ao profissional, ele pode sim, de alguma forma, trabalhar. E é isso que a gente está trabalhando também na nossa atividade 2, né? É vocês entenderem, né, estudarem e escolherem uma comunidade que tem algum problema e através do conhecimento de vocês, nas disciplinas que vocês já fizeram, né, dentro da área de atuação que você escolheu para se formar, fazer uma intervenção em saúde nessa comunidade. É óbvio que isso vai ficar só no campo do planejamento, porque hoje a gente, devido à pandemia e não ter aparecido ainda a vacina, a gente não vai poder ir a campo para desenvolver toda essa atividade. Seria um risco, né, enfim, gerador de contaminação. Então nós vamos ficar só no campo do planejamento, mas isso não quer dizer que vocês não possam futuramente, ou até mesmo em outras disciplinas, realizar essa atividade, né, materializar esse planejamento, né, não só implantar, mas implementar esse planejamento que vai ser feito na nossa disciplina, tá bom? Então você vai escolher uma comunidade e vai dizer o que você pode ajudar nessa comunidade em termos profissionais, né, em termos acadêmicos. Então, através de uma intervenção em saúde, você vai resolver ali, ou tentar resolver algum tipo de problema, que não vai estar necessariamente só ligado à saúde, pode estar, né, relacionado à ecologia em saúde, né, os ambientes. Mas é bem provável que você escolha alguma coisa mais voltada ao seu conhecimento, mais voltada à sua formação. Ok? Então é isso, é ver um indivíduo de forma integral, né? Ver a saúde de forma integral e esse indivíduo de forma mais holística, de forma mais contextualizada dentro do ambiente e da participação social desse indivíduo. Certo? E aí, como é que a gente trabalha isso? Então, a gente acaba, de alguma forma, usando conceitos, né,
Então, nós já sabemos um conceito bastante divulgado, né, que é o saneamento básico. O que seria o saneamento básico? A gente já falou sobre isso. É você trabalhar com a área de abastecimento de água, esgotamento sanitário e recolhimento de lixo. São os três eixos do que nós chamamos de saneamento básico, né? E o saneamento amplo? Aí é uma questão muito mais larga, né? E como o próprio nome já diz, ampla, né? É você trabalhar os riscos e problemas que esse indivíduo tem no seu ambiente social, né? No seu ambiente de atuação, no seu ambiente de vida, né? Dentro da sua comunidade, dentro da sua coletividade. É você atacar problemas aonde esse indivíduo está inserido, né? Nos ambientes onde esse indivíduo vive, onde esse indivíduo interage com outros indivíduos, né? Então, é trabalhar saneamento amplo, é trabalhar na área de saúde do trabalho, é trabalhar na área da saúde domiciliar, das relações interpessoais, é você olhar, né, de forma mais ampla a saúde, né, dentro de todos os contextos onde esse indivíduo vive. E isso vai gerar um impacto positivo ou negativo para esse indivíduo, né? E a gente já falou, isso vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, isso vai aumentar, né, a área de atuação do Serviço Único de Saúde. Então, quando a gente fala de saneamento amplo, tentar monitorar todos os riscos que esse indivíduo está inserido na comunidade onde ele está inserido, na coletividade, no contexto onde ele está inserido, e de alguma forma estudar esses riscos, esses problemas, tá certo? Então, e tentar resolver, né, aquilo quando é possível, né, enquanto profissional da área de saúde. Então, esse é a divisão entre saneamento básico e saneamento amplo. Saneamento básico está relacionado com esses três eixos: esgoto, água, fornecimento de água, potabilidade da água e recolhimento de lixo, né, ou armazenamento, enfim, recolhimento, né, e tratamento do lixo, vamos dizer assim. Quando a gente fala, então, de saneamento amplo, a gente está falando de relações interpessoais, a gente está falando de relações de trabalho, a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de trânsito, a gente está falando de tudo aquilo que possa gerar algum tipo de impacto negativo à qualidade de vida e à saúde desse indivíduo. Tudo aquilo que possa gerar a não saúde desse indivíduo, né? É algo muito maior e muito mais amplo, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Então, quando a gente fala de ecologia em saúde, um dos os grandes pilares, né, desse estudo, né, dessa área de atuação, está relacionada com o trabalho e com as relações interpessoais que esse indivíduo vai desenvolver. Seria basicamente a gente poder apontar três, se a gente pudesse falar, né? Seria o trabalho, seriam as relações da comunidade, né, onde esse indivíduo está inserido, e as relações domésticas, né, que a gente fala relações interpessoais, estariam relacionadas à comunidade e às relações domésticas, né, as relações ali do próprio lar desse indivíduo. Então, quando a gente começa a estudar, né, esse ambiente onde esse indivíduo está inserido, e começa a perceber que esse ambiente é saudável ou não é saudável, a gente percebe que isso vai impactar diretamente esse indivíduo, na saúde desse indivíduo. Porque isso está trabalhando ou, de alguma forma, vai representar a qualidade de vida ou não desse indivíduo, né? Então, estudar essa ecologia, né, estudar o ambiente onde esse indivíduo está inserido, e durante o dia ele vai participar de vários ambientes, né, como a gente falou, ele vai estar no ambiente doméstico, depois ele vai para o trabalho, vai para a academia, né, no ambiente escolar, depois ele volta, ele participa da sua comunidade, né, seja através das relações na igreja, seja através das relações no próprio sair de casa, né, nas instituições ou nos ambientes onde esse indivíduo desenvolve a sua vida comunitária e volta para o lar, né? Então, é estudar basicamente esses três ambientes, né? O trabalho, ou o ambiente acadêmico, o ambiente comunitário e o ambiente doméstico, né? Onde esse indivíduo realiza suas relações, né? Realiza a sua vida, né? O seu contexto de vida, né? Então, essas são, né, as áreas de estudo da ecologia em saúde. Então, vamos falar do primeiro, trabalho.
tá? Então, para quem trabalha, óbvio, é o trabalho. Para quem estuda, óbvio, é o ambiente acadêmico, né? Para quem não tem um trabalho, pode ser tanto um ambiente comunitário como um ambiente doméstico. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre esse viés tão importante que são as relações, né, no ambiente de trabalho. Então a gente sabe que o que influenciam essas relações são dois grandes eixos também, né? São os direitos fundamentais, quer dizer, são leis, regras que vão estabelecer a melhor qualidade desse ambiente, ou o próprio ambiente em si, as relações que acontecem dentro desse ambiente, né? Com os colegas de trabalho, com os superiores, com os funcionários supervisionados, né? Então, esse ambiente que o trabalho estabelece e as relações que são desenvolvidas nesse ambiente fazem parte do estudo de ecologia em saúde voltado ao trabalho, né? Então, grande parte do dia, a gente, de alguma forma, 8 horas, às vezes tem pessoas que são 12 horas, tem pessoas que vivem 24 horas, né? Esse ambiente, ele é fundamental para a geração de uma boa ou má qualidade de vida desse indivíduo. Então, se a gente tiver aí regras bem estabelecidas que vão ajudar esse indivíduo, que vão ajudar a melhorar a condição onde esse indivíduo está inserido, a gente vai ter então uma melhor qualidade de vida. Tendo uma melhor qualidade de vida, a gente vai ter menos impacto no sistema único de saúde. Tendo menos impacto no sistema de saúde, ele vai ser menos demandado e ele vai atuar naquilo que ele realmente foi feito para ser efetivo, né? Que é cuidar de indivíduos que de alguma forma possuem algum tipo de enfermidade ou agravo, mas que isso seja algo pontual e não algo, né, geral e disseminado na sociedade como um todo. Nesse sentido, esse ambiente é um ambiente gerador de qualidade de vida ou não. Ele pode ser um ambiente também gerador de estresse, de ansiedade, né, de medo, né? E isso, obviamente, vai gerar nesse indivíduo uma condição que muitas vezes não é expressa fisicamente, mas vai expressar, então, uma relação mais psíquica, mais ampla, né, da vida desse indivíduo. E aí o que a gente falou também, né? São problemas que normalmente nunca são ocasionais ou momentâneos, né? Eles normalmente vão ter que ser atendidos, esse indivíduo vai ter que ser atendido durante toda a sua vida, né? Sendo necessário um acompanhamento e um tratamento a longo prazo. Isso é uma coisa que a gente vai perceber bastante, né? Então, dentro, né, dessa relação, a gente vai ter várias possibilidades de geração de doença para esse indivíduo, né? De geração de agravos a esse indivíduo. Se se esse ambiente não for um ambiente onde os direitos e as relações não são saudáveis, né? Ou não são compatíveis com a saúde desse indivíduo, a geração de saúde desse indivíduo. Então vamos dar lá uma olhadinha. Dentro dos direitos fundamentais, né, o que pode gerar a maior quantidade de agravos e doenças nesse indivíduo, dentro desse ambiente que a gente já falou, né? Então, nós temos uma legislação que atende, né, tenta atender, né, a melhoria do ambiente de trabalho da nossa população, tenta fazer o regramento, né, dessas relações e tenta, de alguma forma, trazer a esse ambiente uma melhor qualidade de relações, uma melhor qualidade de vida, né? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre esses direitos são observados e nem sempre esse ambiente é um ambiente saudável para esse indivíduo, né? Para os indivíduos que estão ali inseridos para essa comunidade. Então, por isso, a gente acaba, de alguma forma, percebendo o que a gente chama de doenças ocupacionais. São doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, que tornam, né, esse ambiente menos saudável, tornam esse ambiente ou geram nesses indivíduos uma melhor qualidade de vida. E isso tem que ser levado em consideração porque, como a gente falou, grande parte do dia desse indivíduo vai estar relacionado, né, com esse ambiente desagradável ou com esse ambiente agradável. Portanto, durante anos, esse indivíduo vai estar realizando essas atividades e vai estar inserido nesse ambiente. E isso pode ser um ambiente gerador de enfermidades e agravos, como a gente já falou, né? Então, os principais riscos que esses indivíduos vão ter nesse ambiente seriam o trabalho escravo, né? Que a gente
não consegue perceber isso, principalmente nas grandes capitais, né, do nosso país, mas no interior do país isso acontece, né, em algumas regiões isso é muito comum de acontecer, é esse indivíduo trabalhar sem receber, sem ser remunerado, e o pior, em condições insalubres e sem nenhum tipo de direito, né? Então isso causa nesse indivíduo doenças, tanto físicas quanto psíquicas, que vão refletir na vida desse indivíduo durante toda a sua vida, né? A excessiva jornada de trabalho, né? E hoje a gente no ambiente virtual, a gente percebe cada vez mais que as pessoas perderam o seu descanso, né? Perderam esse ambiente mais saudável, estão cada vez mais estressadas, cada vez mais esgotadas, né? Por excessivas jornadas de trabalho. E o próprio assédio profissional, né? A não valorização ou a cobrança desmedida, desnecessária, incompatível com a atividade que aquele indivíduo está realizando, né? Então são os principais riscos, né, de trazer a não saúde para esse ambiente, trazer uma má qualidade de vida nesse ambiente. Trabalho escravo, né? Então nós temos aí uma Organização Internacional do Trabalho, OIT, né? E ela estabelece o que a gente chama de trabalho escravo, não só aquele trabalho onde você não é remunerado, tá? O trabalho escravo também pode ser remunerado, só que essa remuneração é incompatível com a atividade que foi realizada e não gera nesse indivíduo nenhum tipo de ganho. Isso também pode ser chamado como trabalho escravo, né? Como trabalho escravo. E esse trabalho normalmente é degradante, né? Oprime esse indivíduo, faz com que esse indivíduo não possa sair, não possa se desligar, né? Então ele fica obrigado a exercer aquela função, mesmo quando ele não quer mais, quando ele não pode mais, né? Isso também é considerado trabalho escravo, né? Então, escravidão não quer dizer não remunerar, quer dizer que esse indivíduo, né, que esse trabalhador, ele tem um regime não só degradante, mas que também oprime esse indivíduo e tira desse indivíduo a sua liberdade. Então, vários locais o indivíduo trabalha, quando ele não quer mais, ele não pode sair, porque ele está vinculado a uma dívida, ele está vinculado a algum tipo de favor, ele está vinculado a algum tipo de dever, né, não legal, que obriga esse indivíduo a continuar ali, mesmo ele não querendo mais estar ali, né? Então, isso hoje, o que a gente entende como trabalho escravo, muito mais do que um trabalho que não é remunerado. É um trabalho que oprime, degrada e obriga esse indivíduo e faz esse indivíduo perder a sua liberdade. Só para vocês terem uma ideia, em dados, vamos dizer assim, não tão recentes, mas são os dados que nós temos, né, dessa década ainda, década passada, na verdade, a gente consegue perceber que nós temos nessa situação 52 mil brasileiros, né? Isso é muita gente. Esses indivíduos, na sua maioria, 95% deles estão em ambientes do interior do nosso país, né? Só 5% estão dentro da zona urbana, né? A gente vai perceber que a maior parte deles são homens, né, que estão nessa situação degradante. E alguns estados, como Pará, estados do Norte, Nordeste e até a região Sudeste, vão apresentar a maior incidência desse tipo de problema, né? Então é na região Norte, Nordeste, Sudeste, onde a gente vai encontrar maior quantidade desses indivíduos, né? A área de agropecuária e produção de cana-de-açúcar, né? Cultivo de cana-de-açúcar são as áreas onde a gente vai ter a maior incidência desse tipo de trabalho, né? Então, agropecuária e cana-de-açúcar, a gente tem aí 53%, né, dos indivíduos que foram achados nessas condições, né, desses 52 mil indivíduos. Então, isso é bastante preocupante, né? São indivíduos que têm uma péssima relação de trabalho, né, não favorecendo uma qualidade de vida, obviamente. Esses indivíduos vão ter problemas tanto físicos, né, agravos e doenças físicas, como também psíquicas. E esses indivíduos vão, de alguma forma, refletir essa situação durante toda a vida, né? E é bem provável que o Sistema Único de Saúde seja, né, um local onde esses indivíduos vão ser absorvidos, tratados e monitorados por um longo tempo. Outra questão, e aí uma mais ampla,
né? E aí não está só relacionado com o interior do Brasil, não, muito pelo contrário, está relacionado às grandes capitais, a excessiva jornada de trabalho, né? Então a gente sabe que a tecnologia, né, e as ferramentas tecnológicas hoje fazem com que a gente supere muito, né, o horário de trabalho, o horário acadêmico. A produção desse trabalho intelectual ou até física, ela pode ser estendida e muito, né, com as novas tecnologias. Está sempre em reuniões, né, atendendo ali a mídias sociais ou a ferramentas de comunicação, são também, né, colocadas como excessiva jornada de trabalho. Esse indivíduo, ele não vai ter tempo para se divertir, ele não vai ter tempo para se ocupar com outras coisas que não só aquelas relacionadas ao ambiente de trabalho. Isso faz com que esse indivíduo tenha uma diminuição da sua qualidade de vida, da sua eficácia e eficiência no serviço, e isso vai gerar nesse indivíduo uma maior ansiedade, um maior estresse, e tudo isso vai se refletir física e psiquicamente, né, nesse indivíduo. E tudo, de alguma forma, vai refletir e vai demandar o Sistema Único de Saúde, né? Então, essa jornada de trabalho, que muitas vezes ela não é uma coisa muito palpável, mas a tendência desse indivíduo de trabalhar além do tempo, né, pelas demandas que são colocadas e não pelo tempo de trabalho. Então, hoje, muito mais do que quanto tempo você fica no trabalho, o que a gente relaciona em relação a isso são as demandas que são passadas, né, as obrigações que são, de alguma forma, estabelecidas. Né? É isso que aumenta a jornada de trabalho desse indivíduo, né, e não só o tempo que ele fica ali no local de trabalho, mas sim as demandas que estendem, né, esse tempo de trabalho. E aí a gente percebe, por exemplo, que isso pode gerar e demandar, né, não só isso, mas isso também, os acidentes de trabalho. Então, nós tivemos em 2013 um registro de 11.402 acidentes de trabalho, né, com 48 mortes decorrentes desses acidentes e 247 trabalhadores que ficaram permanentemente incapazes. Quer dizer, esse indivíduo, ele provavelmente vai buscar o Sistema Único de Saúde com muita frequência. Isso pode ser mensalmente, quinzenalmente ou até semanalmente. Ele vai buscar o sistema de saúde para o seu tratamento e o seu monitoramento. E isso vai se estender por um longo período. Tá? Então, em torno, né, acidentes de trabalho no Brasil, por ano, nós temos em torno aí, de 650 mil acidentes de trabalho. Em torno, hoje, né, no dia de hoje, a gente pode ter em torno aí, mais ou menos de 2.274 acidentes de trabalho. Por hora, em torno de 280, quase 300 acidentes de trabalho por hora, e por minuto, a cada minuto, 5 trabalhadores brasileiros têm algum tipo de acidente de trabalho. Né? Então, isso é óbvio que vai ser, né, um demandador para o Sistema Único de Saúde. Essa pessoa que cortou a mão, que quebrou um braço, que, enfim, foi queimado ou sofreu algum tipo de dano físico, ele vai ser atendido, obviamente, no sistema de saúde, e isso vai demandar, né, toda a nossa atenção. As áreas que têm maior acidente de trabalho são os frigoríficos e abatedores, né? Depois seria o atendimento hospitalar, então veja que nós, profissionais da área de saúde, estamos, de alguma forma, mais suscetíveis a acidentes de trabalho, né? A pecuária também, a fabricação de etanol e açúcar, e as obras de infraestrutura são aquelas que mais demandam acidentes de trabalho, portanto, vão mais demandar o Sistema Único de Saúde. Normalmente, esse indivíduo já é mandado para o Sistema Único de Saúde, muitas vezes de forma consciente ou inconsciente. Né? Os homens são aqueles que mais vão apresentar acidentes de trabalho, né, em torno de 70%. E os acidentes de trânsito também, né, hoje são causadores de grande parte dos atendimentos relacionados a acidentes de trabalho. O Mato Grosso do Sul é aquele que mais, pelo menos em 2013, foi aquele que mais apresentou acidentes de trabalho. Assédio profissional é outra coisa também que vai gerar um ambiente desfavorável para esse trabalhador, né? Vai gerar um ambiente não saudável, né? Vai gerar um ambiente de não saúde. O assédio moral, a cobrança desmedida,
a não valorização desse indivíduo, de alguma forma, vão gerar, né, um ambiente não favorável. Vão gerar uma ansiedade maior, um estresse, e isso vai se refletir tanto fisicamente como psiquicamente, como a gente já falou, né? Tanto de forma física quanto mental nesse indivíduo, né? Então, essa relação de trabalho abusiva, essa relação de trabalho não adequada, não equilibrada, vai gerar consequências em termos de saúde desse indivíduo, né? E essas consequências são observadas em todos os ambientes, principalmente, né, quando a gente fala do ambiente de trabalho. Eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas no slide mostra, né, que de 2009 para 2017 nós tivemos um aumento considerável do número de relatos, né, e do número de empresas também que foram, de alguma forma, levantados aí problemas de assédio moral, de assédio profissional, tá certo? A gente não sabe dizer se houve um aumento de 2009 em relação a esse assunto, ou se as pessoas começaram a relatar mais, né, e não esconder essa relação, essa situação. Então é bem provável que sejam as duas coisas. Com o aumento da carga de trabalho, com o aumento da relação desigual de trabalho, né, das condições de trabalho, você tem aí também um aumento dentro desse assédio profissional, a cobrança por metas, né, a desvalorização do indivíduo, a não valorização, né, das características desse indivíduo, enfim, de alguma forma vão gerar esse ambiente de trabalho não favorável e que vão, obviamente, refletir em agravos e doenças nessa população, né? Então a gente sabe, né, que grande parte da nossa população relata não ter um ambiente de trabalho favorável, tá? Grande parte da nossa população se diz não motivada, né, no ambiente de trabalho, e tudo isso, de alguma forma, vai gerar um ambiente desfavorável para a saúde desse indivíduo. Esse indivíduo vai, de alguma forma, em algum momento da sua vida, colocar isso, né, de forma física ou não, e isso vai aparecer, né, e vai ser, de alguma forma, uma demanda do Sistema Único de Saúde, como a gente já falou. Isso diminui não só a produtividade do indivíduo, o equilíbrio emocional desse indivíduo, mas também isso vai ser um fator muito grande para a geração de doença, né, de agravos nesse indivíduo. As principais doenças laborais que nós temos, que é a LER, a asma ocupacional, as dermatites ocupacionais, a surdez temporária ou definitiva, antracose pulmonar e DORT, todas elas vão ser de alguma forma demandadoras do serviço de saúde do nosso país, seja ele público ou privado, né? Então a gente vai perceber que o perfil, né, da saúde ocupacional desse indivíduo, né, de problemas e agravos que possam gerar nesses indivíduos seria então o sedentarismo, as dores, né, em membros, o estresse, a insônia, a pressão alta, tudo isso de alguma forma vão ser comorbidades relacionadas aos problemas no ambiente de trabalho. Então, LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, vai estar relacionada, né, com uma tarefa inadequada, com um ambiente inadequado, com ferramentas inadequadas de trabalho, né? Normalmente num tempo excessivo, gerando aí muitas vezes a incapacidade temporária ou definitiva desse indivíduo, né? E isso, obviamente, não precisa dizer que vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Então, se a gente for ver, né, grande parte das reclamações estão relacionadas com o ombro e braço, né, nesses indivíduos. Então, o que mais acomete, né, onde você tem maior quantidade de lesões repetitivas, seria na região de ombro e braço. Depois punho e mão e por aí vai, né, levando a pescoço e outras áreas do corpo que são muito afetadas por essa condição, né, imprópria e essa demanda excessiva, né, de esforço físico. A asma ocupacional também é outro problema e normalmente isso vai gerar uma demanda por longo prazo de monitoramento e tratamento no serviço de saúde, né? São atividades que vão gerar algum tipo de insalubridade relacionados com o sistema respiratório desse trabalhador
ou pela falta de equipamentos de proteção individual, ou até mesmo pelo próprio contato desse indivíduo com substâncias tóxicas, né? E aí a gente vai perceber que, graças a Deus, esse problema tem diminuído, né, nos últimos anos. A gente percebe uma diminuição em todas as regiões do país, mas ainda se encontra, né, uma grande quantidade de indivíduos nessa condição. Como a gente falou, pela falta de um equipamento adequado ou pela própria condição, né, de insalubridade da atividade. Dermatites ocupacionais vão acontecer bastante, também pela falta de equipamentos de proteção individual ou pela o contato desse indivíduo com substâncias altamente tóxicas, né, e de grande potencial de toxicidade e agravo a esses indivíduos, né. Elas também serão tratadas no Sistema Único de Saúde e são também demandadoras, né, desse serviço. Surdez temporária e definitiva, isso também acontece, também relacionado, né, ao uso inadequado ou não acesso a equipamentos de proteção individual, vão gerar nesses indivíduos problemas que podem ser facilmente resolvidos ou que vão ser definitivos. Portanto, esse indivíduo, isso vai impactar na vida desse indivíduo por um longo prazo, por um longo tempo. Se a gente for ver, existe né, em estudos audiométricos que são realizados, a gente percebe a perda, né, de capacidade de acuidade auditiva, né, de indivíduos, principalmente em trabalhos onde existe uma grande geração de ruídos, né? Então, algumas profissões são mais suscetíveis a esse tipo de problema. Antracose pulmonar também é um problema, e esse sim gravíssimo, crônico, né, que vai gerar incapacidade desse indivíduo durante toda a sua vida, podendo levar até a morte desse indivíduo, né. É uma das causas de afastamento do trabalhador, né, devido a agentes patogênicos e tóxicos relacionados com o ambiente de trabalho. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né, a DORT, também muito parecido com aquilo que a gente falou, né, em relação à LER, né, estão relacionados com condições inadequadas de trabalho, posturas, falta de descanso, né, entre as atividades, falta de EPIs também, e condições insalubres mesmo de trabalho, né, ambiente desfavorável para esses indivíduos. E nós, diferentemente da asma ocupacional e da antracose, nós temos um aumento, né, cada vez mais um aumento na quantidade de casos relacionados principalmente ao ambiente tecnológico, né, a pessoas que ficam em atividades muito sedentárias, né, por muito tempo. Ok. Nas relações interpessoais, a gente vai ter, então, dois ambientes, como o professor falou, né? A comunidade e o ambiente doméstico, né? São ambientes que, quando não favoráveis, vão gerar uma diminuição da qualidade de vida desse indivíduo, permitindo, então, que esse indivíduo tenha problemas, tanto físicos quanto psíquicos, que vão ser tratados e monitorados durante muito tempo pelo serviço de saúde, né? Então, quando a pessoa não está no trabalho, ou ela está na comunidade, inserida com a população, ou ele está dentro de casa, né, inserido com seus familiares. Então, nesse sentido, a gente passa grande parte do tempo nesse ambiente, né, gerando relações interpessoais. E isso são demandadores também, essas relações, do Serviço Único de Saúde. Então, por exemplo, no ambiente doméstico, nós vamos ter vários riscos, né, que vão desde acidentes domésticos, feminicídio, violência sexual e abandono de incapazes. Então, muitas vezes, o lar de um indivíduo é um ambiente altamente arriscado para ele, por incrível que pareça, né? A casa desse indivíduo é um ambiente gerador de problema para esse indivíduo, gerador de falta de qualidade de vida para esse indivíduo. Muitas vezes é o que acontece, né? Então, a violência, o abuso que acontece dentro de casa pode, ou a negligência, pode, de alguma forma, ser um dos grandes demandadores do Serviço Único de Saúde. Por exemplo, acidentes domésticos, né? A maior causa, né, de morte entre crianças de 0 a 14 anos no Brasil, né? Depois disso é o acidente de trânsito. Mas se a gente for ver, grande parte dos acidentes que acontecem com crianças estão relacionados com o ambiente doméstico. A pessoa beber um ingrediente tóxico, se queimar, né? Ter acidentes, traumatismo
intracraniano, tudo isso de alguma forma em crianças de 0 a 14 anos está muito mais focado no ambiente doméstico. Olha lá, queimaduras é o principal causa, né, de acidentes domésticos em crianças, né, intoxicação, quedas, picada de escorpião, ingestão de corpo estranho, asfixia e coice de cavalo, né, são aí causas, né, de acidentes domésticos. Queimaduras sendo a principal e a mais, vamos dizer assim, comum. E é óbvio que uma queimadura vai gerar problemas para o resto da vida desse indivíduo, né? Dependendo do tamanho, né, e da abrangência dessa queimadura, talvez esse indivíduo tenha que ser tratado e acompanhado por toda a vida, né, no Sistema Único de Saúde ou no sistema de saúde, né, que esse indivíduo tiver acesso. Feminicídio também é outro problema no ambiente doméstico bastante grave, né, que gera, né, bastante assassinatos, né, e, enfim, em mulheres. E quando não há o feminicídio, mas existe a violência no ambiente doméstico, isso também vai gerar o atendimento do Sistema Único de Saúde, né, voltadas a essas relações que acontecem no ambiente doméstico, essas relações interpessoais. Se a gente for falar, por exemplo, de feminicídio, né, São Paulo é a região que mais acontece no nosso país, seguidos, né, de Minas Gerais e Ceará. O Distrito Federal tem uma parcela grande também nessa estatística, né, nesses dados epidemiológicos. A gente vai perceber que grande parte, né, das pessoas que geram esse tipo de crime são pessoas da convivência, né, dessa mulher, né, são pessoas que convivem com elas, ou até os próprios cônjuges, né, ou ex-cônjuges, e também pessoas que têm relacionamentos interpessoais mais próximos, como namorados, amigos, também fazem parte desse problema, né? Então, são pessoas que a mulher tem confiança ou que estabeleceu algum tipo de relação mais próxima. Se a gente for ver os locais onde a gente vai perceber maior causa, né, e maior incidência desse problema, é a casa da vítima, com 66%, né, via pública 6%, no trabalho 5%, estabelecimentos públicos 5%. Isso a gente está falando que mais da metade, muito mais da metade desses casos estão relacionados com a casa da vítima, né, no ambiente doméstico, onde seria um local de acolhimento, né, vamos dizer assim, de saúde, de qualidade de vida desse indivíduo, é onde esse indivíduo corre o risco, é onde esse indivíduo corre o risco de sofrer a sua morte, né, um crime letal. Se a gente for ver em termos de violência doméstica, né, não só observado a violência física, mas também a violência moral, né? Então, grande parte dos casos de violência no ambiente doméstico estão relacionados com a violência física, né, 54%, 30% a violência psicológica e 10% a violência moral. Então, se a gente for pegar 90 e quase 93% dos casos, né, quer dizer, a grande maioria está relacionado com violência física, psíquica e moral. Sendo que a psíquica e a moral relacionam em quase 40% dos casos, né? Não é só a violência física, não é só o murro, não é só o empurrão, mas também as questões psíquicas e morais também fazem parte dessa violência. A violência sexual, né, em crianças, adultos e idosos também acontece. Então, isso muitas vezes não vai ter uma repercussão física, mas vai ter uma repercussão psíquica muito grande nesse indivíduo, né, de grande monta, onde esse indivíduo vai passar a ser tratado, quando possível, né, ser tratado e monitorado durante toda a sua vida, e isso vai representar um problema na vida desse indivíduo em todos os setores da sua vida, né. Então, essa questão, né, da violência sexual, né, no ambiente doméstico é algo muito sério, né? A gente percebe que grande parte dos abusadores, né, são indivíduos como pai ou padrasto, a gente está falando aí de 30% dos casos, né? Então, pessoas próximas a essa criança, pessoas próximas a esse indivíduo, são aqueles que vão mais sofrer, né, que vão mais realizar essa violência.
E dentre os indivíduos que mais sofrem, que têm maior, vamos dizer assim, suscetibilidade para isso, são as crianças, né? Então, dentro da violência doméstica, 73% das pessoas que sofrem algum tipo de violência, e essa estatística ela é ampla, são crianças, 73%, né? Depois, crianças e adolescentes, 7%, e adolescentes, mais 7%. Então, grande parte do abuso que acontece dentro do ambiente doméstico está relacionado com incapazes, principalmente crianças. Estupro no Brasil, né? E aí a gente está falando da violência sexual no nosso país. A gente vai perceber que isso acontece dentro da casa também, né? Das relações que acontecem entre pessoas que são próximas, que têm algum tipo de vínculo interpessoal. Então, no Brasil nós tivemos um aumento, né, na década passada de 19% do número de casos de estupro. Aí a gente também não sabe se aumentaram os estupros ou as pessoas estão, né, relatando mais. E é uma quantidade bastante grande, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2012, 50 mil estupros no país. É muita coisa, né? São muitas pessoas que sofrem esse problema, né? É muito grave toda essa situação. Também essa situação de abandono, né? De incapaz, que são não só crianças, mas também idosos. São indivíduos que são abandonados dentro do ambiente doméstico, né? Não há um acompanhamento, um monitoramento desses indivíduos, e aí você tem os acidentes, tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Isso tem aumentado cada vez mais, a gente percebe, né, que no decorrer dos anos existe um abuso financeiro, físico, psicológico e sexual que acontece dentro desse ambiente do lar, né, dentro das casas, né, dessa circunferência doméstica. E, por exemplo, no caso de crianças, a gente vai perceber que grande parte dessa violência está relacionada com a violência física, né? O local de maior incidência desse tipo de violência é a casa dos pais, né? E a idade dessas vítimas está mais ali relacionada em crianças de 0 a 5 anos. Então, é muito grave toda essa situação, né? E tudo isso, como a gente falou, vai desembocar e vai, de alguma forma, impactar no serviço do Sistema Único de Saúde. E essas crianças, obviamente, que foram violentadas, que são agredidas no ambiente doméstico, vão ter sérios problemas físicos e psicológicos que vão perdurar toda a vida desse indivíduo, né? E esse indivíduo vai estar mais suscetível a participar, né, e a impactar e demandar o Serviço Único de Saúde. Caso de idosos, né? Nós vamos ter em torno de 26% desses casos de violência relacionados a maltratos físicos e a violência física, né? 51% está relacionado com a violência psicológica, né? com os agravos psicológicos, e 38% com os agravos financeiros e econômicos. Essa pessoa é explorada por parentes e tudo mais e perde o seu salário, a sua condição de vida, os seus bens financeiros, né, e patrimoniais para indivíduos da própria casa, né, indivíduos que convivem com ele, parentes próximos, que têm relações interpessoais mais próximas. Dentro da comunidade, o grande problema são o uso de drogas e o alcoolismo, né? Então, nesse ambiente comunitário, coletivo, o que a gente vai perceber que impacta maior são problemas relacionados ao alcoolismo e o uso de drogas. O alcoolismo, né, que é um problema bastante grave em todo o mundo, né, e no Brasil também, gerador e demandador do Sistema Único de Saúde, gerador de doenças e enfermidades de tratamento e monitoramento de longo prazo, é muito evidente, né? Então a gente percebe, por exemplo, né, as enfermidades, né, que podem ser geradas pelo consumo de álcool, né, a violência interpessoal, grande parte da violência está relacionada com o consumo de álcool, né, câncer de esôfago, né, laringe, pancreatite, cirrose hepática, todos eles relacionados também ao consumo de álcool, e outros transtornos que vão impactar, obviamente, né, no Sistema Único de Saúde. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que cada vez mais, em perguntas que são feitas e questionamentos são feitos a crianças e adolescentes,
o consumo de álcool tem sido cada vez mais antecipado, né, na vida desses indivíduos, tem sido cada vez mais um contexto comum, né, em populações de adolescentes e crianças, né? Então a gente percebe, por exemplo, em estudos que foram feitos, né, 26% de crianças que foram questionadas se já beberam álcool, com 12 anos de idade, 26% desses indivíduos falaram que já consumiram álcool, né? Quando a gente chega, por exemplo, a 18 anos, 90% desses indivíduos, né, num estudo que foi feito, relataram já ter contato com álcool. Então, cada vez mais cedo, esses indivíduos estão tendo contato com bebidas alcoólicas. O Brasil tem um consumo per capita bastante alto. Tem países, obviamente, que vão ter um consumo muito maior, né? Mas o Brasil, de forma per capita, tem uma quantidade de consumo de álcool bastante grande. Então, a gente pode dizer que o Brasil tem um per capita de consumo de 7,5 a 9,9, né, a 10 litros por ano per capita, né? Que é muita coisa. Mas, obviamente, nós temos países da Europa e da Ásia que têm maior quantidade de consumo per capita. Consumo de drogas é um problema no mundo todo, né? Isso vai também acarretar um impacto lá no Sistema Único de Saúde, na violência, nos acidentes graves, né? Na violência doméstica, nos abusos sexuais, óbvio. A maconha é a droga mais consumida na população brasileira, seguidas da cocaína e do crack, né? São aí os grandes demandadores de problemas relacionados ao uso de droga, né? O Sudeste é a região que tem o maior consumo, seguida do Centro-Oeste, do Nordeste e posteriormente Centro-Oeste e Norte com a mesma quantidade. Então, o Centro-Oeste é um grande demandador do consumo de drogas no nosso país e é ali também onde nós vamos ter o maior impacto, né, do uso desse tipo de entorpecente, né, de drogas. O consumo de drogas está muito relacionado, né, com a população em torno de 22 a 25 anos, né? Os homens são os maiores consumidores de drogas no nosso país e onde a gente vai encontrar o maior consumo seria entre 22 a 25 anos, né? E nós não temos muita informação sobre isso, né? Muito contexto, vamos dizer assim, muito canais abertos para se falar sobre isso, né? Se a gente for ver indivíduos que foram perguntados em divulgação e informação, a família é um dos locais onde a gente vai perceber que tem maior número de desinformação, né? Onde se fala menos sobre droga, né? A mídia se fala bastante, mas tem pouco impacto sobre. Experiências de amigos e usuários, tem uma grande conversa e tudo mais, e o impacto também é bastante grande. Na escola existe bastante informação, porém o impacto é menor, né? Então a gente percebe que a família é o local onde essa informação tem que acontecer, porque ali é onde você vai ter o maior impacto, né? Não só na família, mas também no ambiente onde esse indivíduo vive, né? Nas relações que esse indivíduo estabelece. E é isso, moçada. Então, o que a gente quis mostrar para vocês é que o ambiente onde esse indivíduo está inserido, se ele não for saudável, isso vai impactar na saúde, obviamente, né, desse indivíduo e na qualidade de vida desse indivíduo. E essa má qualidade de vida, esse ambiente não saudável, é evidente que é demandador do Serviço Único de Saúde. Então, se a gente chega num posto de saúde, se a gente chega num hospital público e não é atendido de forma pronta e efetiva e eficiente, muito também está relacionado com essas demandas que são grandes e que, de alguma forma, incham, né, e representam aí grande parte do atendimento diário, né, dessas unidades de saúde. Não só em termos de emergência, mas de monitoramento e tratamento a longo prazo. Então, isso é um grande demandador, né, a saúde coletiva, o ambiente de trabalho, a casa, a comunidade onde esse indivíduo está inserido, são locais que vão gerar ou não qualidade de vida para esse indivíduo. E essa não qualidade de vida, obviamente, vai impactar na saúde do indivíduo, que vai demandar o serviço de saúde. Tá certo? Obrigado aí pela atenção de vocês.
Dúvidas, questionamentos? Fórum 3. Ok. O Fórum 3, ele fala sobre a medicalização em saúde. Ele fala lá do cuidado, da tecnologia do cuidado. Então, quando a gente fala de tecnologia dura, a gente está falando de tecnologia onde você precisa de medicamentos e de equipamentos altamente tecnológicos para serem utilizados no tratamento desses indivíduos, tá certo? Então, o que o professor está perguntando é como é que a gente consegue, enquanto profissional da área de saúde, atender esses indivíduos sem necessariamente ficar preso a um processo tecnológico tão avançado, a medicamentos, a exames tão avançados que são eles que, de alguma forma, diminuem o acesso desse indivíduo ao serviço de saúde, né? Como é que a gente pode tratar doentes, como é que a gente pode, de alguma forma, prevenir doenças utilizando tecnologias do tipo leve ou média, né? O que seriam tecnologias leves? Seriam educação em saúde, seriam intervenções de educação em saúde, seriam palestras, seriam formas de você passar esse conhecimento, fazendo com que o indivíduo seja, né, responsável pela sua própria saúde, seja responsável, né, pela própria saúde, né, seja protagonista desse processo. Então, é isso que o professor quer saber. Como é que a gente, enquanto profissional de saúde, pode trabalhar com a prevenção e a cura sem utilizar equipamentos altamente tecnológicos, sem precisar de medicamentos tão caros e de exames tão caros para gerar a saúde de uma população, né? Isso é que tem acontecido muito, né? A gente procura o serviço de saúde, você tem que fazer milhões de exames, e esses exames nem sempre são acessíveis para que você possa saber o que você tem. Como é que a gente pode sair disso? Como é que a gente fazia antes? Será que antes a gente fazia de forma diferente? Será que a gente sempre teve essa tecnologia? Por que agora a gente está tão amparado em relação a isso e tão preso em relação a isso? Como é que a gente pode fazer para reverter essa situação? É mais ou menos isso que o Fórum 3 fala e pergunta a vocês, né? O questionamento do Fórum 3. Tá bom? Beleza, moçada? Tudo certinho? Então, só falando algumas questões que já foram abordadas aqui, o comecinho da nossa aula, para quem não estava, ok? O professor já liberou a nota de vocês, tá bom? Da avaliação 1, a gente já está fazendo a avaliação 2 e hoje eu liberei para vocês a nota da avaliação 1. O professor também aumentou o tempo de inserção da avaliação 2, da atividade 2, tá? Então era para acabar hoje, o professor já aumentou para a semana que vem. Então ainda tem alguns alunos que não fizeram, são 5 alunos que ainda não fizeram. Então eles vão ter mais tempo para poder fazer. Quem fez, fica tranquilo. Daqui mais um pouquinho o professor faz a correção e já emite a nota de vocês, tá bom? A avaliação 2, ela é um diagnóstico de um local onde você vai fazer a sua atividade de educação em saúde. Então, a primeira etapa é o diagnóstico. A próxima, que é a avaliação 3, aí vocês vão falar o que vocês vão fazer, tá certo? Então, a avaliação 2 é o diagnóstico da comunidade ou da instituição onde vocês vão realizar essa atividade de intervenção. E a 3 é o planejamento da própria atividade, né? O que vocês vão fazer, como vão fazer, como é que vocês vão avaliar essa população, se absorveram ou não a informação, tá bom? Então, nesse primeiro momento, e tudo é muito no planejamento, a gente não vai fazer a implementação dessa atividade, tá certo? A gente não vai implementar, a gente só vai planejar, tá bom? Então, vai ficar só na questão do planejamento, ok? Então é isso, moçada. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, fiquem com Deus, um bom restinho aí de semana, um bom restinho de semana, não, uma boa semana para vocês, estamos no primeiro dia da semana. Fiquem com Deus, qualquer dúvida, perguntem ao professor, o professor está aqui para ajudá-los. Alguma questão? Tranquilo? Bom Diga, dia. querido. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Não só eu fiz a atividade 2, né, essa do diagnóstico, só que eu acho que eu acabei fazendo outras etapas da atividade. Aqueles Sim. tópicos, eu não sei se avancei um pouco mais, mas o diagnóstico com certeza eu fiz e acabei fazendo aqueles outros tópicos que tinham Outros lá. tópicos. Uhum. Faça o seguinte, não tem problema, o professor vai corrigir aquilo que dessa etapa, tá bom? Na próxima etapa, você vai provavelmente ter algumas questões ali que você já respondeu na etapa 1. Responda novamente, tá certo? Então, se a sua atividade 2 ela foi além daquilo que foi pedido, vamos dizer assim, não tem problema.
você complementa na atividade 3. Seria isso que você perguntou? É isso mesmo, é isso mesmo. Não tem problema Eu não, acho que mesmo eu que fui você... um pouco além, só um pouco Isso, além do diagnóstico. tranquilo. Como você já tem essa atividade realizada, não tem problema nenhum você repetir, não há problema. Você provavelmente já tem encaminhado o que a gente vai pedir lá na frente. Não tem problema. Deixa assim, que você já inseriu, já está inserido lá. O professor, o mais rápido possível, vai te devolver, né, dando a nota e algumas considerações que forem necessárias. Isso. Mas aí você repete no 3, porque juntando o 2 com o 3, aí nós temos então um planejamento geral, né? Não só do diagnóstico, mas também com o planejamento da atividade em si. Tá Esse bom? feedback é muito bacana. Ficar aguardando assim um feedback do professor para dar uma olhada aí no que fiz. Claro, Mas para eu aguardo. saber, né, como é que tá. Tá bom? Então, tá ok, Nilzara. Um abraço, fica com Deus aí. Boa semana para vocês. Qualquer coisinha, entre em contato com o professor, né? Tem um e-mail do professor e tem também o próprio Moodle que tem como conversar com o professor. Tá bom? Um abraço, Estendi mais o professor. prazo. Um abraço, fica com Deus. Estendi mais Boa semana aí para para ti você e para também, todos. para todos nós. E o mês Um está abraço. acabando, né? Como tá passando rápido. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Tchau, Um tchau. abraço, pessoal. Obrigado, fique com Deus. Boa semana aí para todos. E aí, qualquer coisa, o professor está aqui, tá bom? Obrigado, fique com Deus. A nota de vocês já está lá, deem uma olhadinha em qualquer problema, não concordou com a nota, discorde, entre em contato com o professor está aqui para isso, tá bom? Valeu, moçada. Boa segunda.